Gente, esse aqui é o painel de bolsa de praia. Ele vem com os bolsos estampados, as laterais, a bolsa, né, a parte central da bolsa, o canal do zíper, as alças e uma faixinha para você colocar na alça da bolsa, fazer um charme. Aí a pessoa pode estar na praia, comprar um chapéu, colocar uma sarocha na cabeça. E agora eu vou cortar e costurar para vocês verem. Eu vou usar como forro o bagum branco, ó. Eu vou cortar também as partes para fazer o forro dele, tá? Então, eu vou cortar o bagum na parte da bolsa, das laterais, dos bolsos e do canal do zíper. A alça e a faixa não precisa. Vamos lá cortar agora. Eu cortei as partes da bolsa e eu reposicionei aqui as partes para cortar aqui no bagum. As partes que vão forro, né? As que não vão, que é a alça e a faixinha, tá aqui separado para costurar depois. E agora eu vou recortar o forro. Deixei do avesso, que ele é mais ásperozinho, para não ficar passeando o tecido. Posicionei as partes e vou separá-las aqui. Eu tô com as partes cortadas aqui do bolso. Eu vou primeiro preparar essas partes, os 3 bolsos, para depois aplicar na bolsa. Então, cortei aqui o bagum e cortei o forro. O que eu vou fazer? Eu vou juntar direito com direito, essa parte mais lisa do bagum, com essa parte aqui de chinelo. E vou unir primeiro essa partezinha aqui de cima, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é unir essa parte aqui de cima. Vou passar uma costurinha reta aqui. Costurei os 3 lá, né, emendei aqui a ponta dos 3, eu vou virar e vou rebater a costura, ajustar bem bonitinho aqui. E vou passar uma costura aqui, ó. Uma bem bonitinho. Vai ficar assim, ó. Bem bonitinho, que essa parte aqui vai ficar aparecendo na bolsa. Agora que eu passei a costurinha, rebati, eu vou fazer a costura do bolso aqui, ó. Vou fechar toda essa parte, costurar toda essa parte, pra depois fechar a caixinha de leite aqui em cima, ó. E deixar o vinco que precisa pra ela dar o efeito do bolso, tá? Essa parte eu vou overlocar, mas vocês podem fazer na máquina caseira normal. Eu vou passar aqui no overlock, mas vocês podem passar na máquina caseira sem problema algum. Passei o overlock, agora eu vou fechar a caixinha de leite. Vou virar aqui pra dentro, ó, tá vendo? Vou virar aqui pra dentro. Juntar essas 2 lateraisinhas aqui. E vou passar a retinha aqui, ó. Eu deixo um pezinho de máquina, tá, gente? Não tô mostrando, mas é o pezinho de máquina que eu tô deixando no retrocesso. E uno aqui. Mesma coisa do outro lado, junto os 2 lados. Junto a caixinha de leite aqui.
costura, pezinho de máquina. Ó, feito, vou desvirar, aí já fica aqui certinho, ó, o formatinho do bolso, tá? Essa parte aqui é a parte que nós vamos aplicar na bolsa depois. Vou finalizar os outros dois e aí na sequência eu volto pra mostrar como que a gente vai colocar esse aqui na bolsa, tá bom? Ó, gente, eu vou preparar um gabarito rapidinho pra poder posicionar o bolso na bolsa do lugar certo, tá? Então, eu vou primeiro marcar pro primeiro bolso. Eu vou fazer um gabarito, uma marcação. O bolso pronto aqui, ó, ele tem 21 centímetros, que é a altura de uma folha de sulfite, da lateral de uma folha de sulfite. Então, já vou aproveitar isso a meu favor. E ela tem 10 centímetros aqui, ó. O bolso pronto, entre essa costura, tem 10 centímetros aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou basicamente fazer essa marcação de 10 centímetros. Vou usar uma régua pra isso aqui, ó. Vou usar 10 centímetros aqui. Pra poder fazer esse gabaritozinho aqui. E uma folhazinha de rascunho pra fazer. E aí, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou usar isso aqui, né? Vou deixar o mais certinho possível pra não ter problemas. Eu vou primeiro achar o meio da bolsa, né? Então, junto aqui, dou um piquezinho no meio da bolsa. Vou deixar ela dobrada bem aqui no lugar da vira. Assim, ficar melhor. Eu vou descer 10 centímetros aqui, ó. Eu vou colocar bem no meiozinho também. Então, aqui, vou usar esse risco que tá aqui, ó, na lateral, já como pra me ajudar a alinhar essa régua. E vou fazer uma marcaçãozinha aqui de 10 centímetros, ó. 10 centímetros. Marcar o meio aqui, 5 centímetros. E vou colocar bem aqui. Aqui é bom usar um giz, só que eu não peguei nenhum, vou usar a régua mesmo, o lápis mesmo. Vou fazer só um risquinho mais de leve, porque esse aqui é um lápis de desenho que eu tenho aqui, ele vai ficar bem mais ou menos. Eu vou riscar, ó. Usa giz aí, tá, gente? Aqui, como eu tô fazendo pra vocês verem, tô usando lápis de desenho. Ele é bem pesado. Eu tô fazendo de levezinho aqui, mas ele é pesado. Então, não usa giz. Ou aquelas que quando você passa com ferro sai. Usa outra coisa, não usa isso aqui não. Tô usando porque é o que eu deixei aqui na mão, eu devia ter me organizado melhor. Ó. Beleza? Risquei o primeiro bolso. Vou pôr do ladinho. Vou marcar bem do ladinho. Aqui, vai ficar torto, bem parelhozinho. E vou riscar aqui.
mesma coisa do outro lado. Ó, marquei. Vou colocar como eu quero aqui os meus bolsos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar, porque agora eu vou costurar ele, né? Vou costurar ele aqui. Vou alfinetar. Posso dar uma marcadinha aqui também, tá? Pra acertar o centro. Eu vou alfinetar esse centro bem aqui. E depois eu vou costurar aqui. Vou primeiro costurar esse aqui, né? Vou passar uma retinha aqui. Bem bonitinha, mas eu vou alfinetar ele bem aqui pra deixar marcado no lugar certo. Porque depois eu vou rebater a lateralzinha. Então, agora eu vou passar uma costura reta aqui nessa galerinha. Isso que agora que eu vi que eu fiz ao contrário. Isso aqui era pra eu ter feito aqui, tá, gente? Não tem problema não. Mas não tem problema, ó. Aí aqui, ó, eu vou rebater essa costura pro acabamento ficar bem bonitinho. Que agora o que não tem remédio remediado está. E aí eu vou passar a costurinha aqui. Porque na verdade, eu falei, nossa, o que eu fiz? Que eu inverti bem aqui, ó. Mas na verdade a gente vira aqui em cima, vira e faz acabamento. Paciência, né? Acontece. Agora eu vou só rebater aqui, ó. Deixar bem bonitinha a costura aqui. E aí eu venho rebatendo esses daqui. Ó, corrigi aqui. Fiz a costurinha, tá vendo? Agora vai ficar bem bonitinho o acabamento, a marcaçãozinha tá aqui, vou só dar uma refazida nela aqui, ó. E eu vou prender esse centrinho com esse aqui, ó. Tá, o pontinho aqui e o pontinho aqui, ó. Vou colocar bem em cima aqui, ó. E vou alfinetar. Só tomar cuidado pra alfinetar ele na parte de cima, né? Não prender a parte das costas aqui da bolsa. Eu vou tirar daqui pra não correr esse risco. E aí, a gente vai vir alfinetando nessa lateralzinha aqui, ó. O bolso é isso aqui, ó. O bolso é isso aqui. Então, eu vou virar essa barrinha aqui que eu fiz na costura, né? Aqui, ó. E vou prender ela em cima da linha que eu fiz. Só vou esconder a costurinha e vou prender ela, vou alfinetar ela em cima daquela marcação que eu fiz com giz, o lápis, né? Que eu fiz lá, vocês usem giz aí pra não estragar. Tomar cuidado na hora de furar, porque ele tá grosso, agora que ele tá com o bagulho embaixo. E vem marcando aqui. Vem fazendo isso em toda a extensão. Ó, então eu vim aqui e marquei aqui em cima, bem o centrinho onde eu tinha marcado fiz feita a marcaçãozinha. Marquei ele aqui. Fiz a mesma coisa aqui embaixo, quando eu cheguei aqui embaixo eu fiz uma marcaçãozinha pra acertar o centro também, tá? E aí eu vim marcando tudo e agora eu vou passar uma costurinha rebatendo bem aqui em cima, com paciência, cuidado na hora de colocar o alfinetezinho, porque é importante que esse alfinete esteja com a pontinha bem afiadinha pra furar, porque ele vai furar o bagum, vai furar o tecido e vai furar o tecido de baixo, senão ele puxa fio, né, quando tá cego. Então, toma muito cuidado com o fiozinho. Viu que emperrou na hora de colocar? Troca o alfinete. Troca a agulha porque ela tá cega, tá? Ela tá sem a pontinha afiada. E agora, vamos passar a costura, deixando esse primeiro bolso acertado no lugar dele.
Vamos lá, ó, vou começar a aplicar ela aqui. Então, marquei toda ela, né? Ó, tudo marcadinho aqui. Com cuidado, a gente vai costurando toda essa lateralzinha aqui. Arruma aqui. Lembrando que a agulha tem que ser mais grossa, tá? Tô usando a 14. Não dá certo. Aí, vou dar uma costurada. Eu coloquei ali no retrocessozinho e agora vamos costurar. Dá uma ajudadinha, aqui ele é grossinho, tô ajudando a máquina aqui. Aí, aqui, ó, na virazinha do bolso, que fica bem grossinho, a gente vai devagar, puxa pra dentro. Se precisar, que eu acho que vamos precisar, dar uma levantadinha. E, ó, eu vou com a mão aqui dar uma empurrada, porque aqui eu vou levantar um pouquinho da calculadora, apesar que com o volume ele mesmo dá uma levantadinha, no meu caso aqui pelo menos ele deu. Eu vou dar uma ajudadinha aqui com a mão. E vou virar o tecido. Sim. Vamos, deixa a agulha lá embaixo, né? Deixa a agulha pra baixo. O pezinho, ele deu uma erguidinha. Se o seu não erguer aqui, que o meu erguer por causa do bagunça, deu uma erguidinha. Se o seu não erguer, você dá uma levantadinha de leve nele, tá? Pra ajudar a costurar aqui. Do lado a mesma coisa, dou uma levantadinha aqui, ó. Vou ajudar com a mão aqui, empurrando. Viro, ó. Aí, aqui, deixo a agulha pra baixo e arrumo pra cima aqui agora pra voltar a costura dela. Feito. Agora, vou arrumar os outros dois na lateralzinha. Eu vou começar a marcar esse daqui, ó, bem justinho aqui do lado. Bem coladinho mesmo. Do lado do bolso que eu já preguei, tá? Bem grudadinho. Eu já tô finalizando o outro, já marquei todo esse. Aí, já coloquei esse aqui bem pertinho. E agora, eu tô colocando o último bolso aqui com os alfinetezinhos, tá? Então, já coloquei a lateral, vou colocar a outra lateral e só depois eu vou finalizar o fundinho aqui dele, pra ficar mais tranquilo de acertar ele ali no lugar certo, tá? Então, tô usando o risco que eu tinha feito e tô colocando.
Prontinho, vou voltar pra máquina agora. Então, vamos costurar. Aonde eu marquei aqui, eu vou começar e eu vou tentar deixar essa costura o mais rente possível ao bolso que eu já tinha pregado, tá? Então, deixar ela bem coladinha aqui. Vou baixar a agulha. E aí, eu vou começar a costura. Tava com um desnívelzinho aqui, ó. Aí eu tô corrigindo antes de começar a prender. E tenta deixar o mais perto possível, gente. Processo e vambora. Agora aquela viradinha esperta lá. Vem com calma. Levanta o pé calcador. Deixa a agulha abaixada. Não levanta a agulha. Puxa pra cima essa parte da dobra do bolso. E vamos girando o tecido. E arrumando aqui, ó. Baixa a agulha. Dá uma empurradinha nessa parte que vai ficar o volume pro bolso ajustar. E vem, ó, com a agulha aqui. Pronto, viramos. Vou soltar e vou costurar. Bem viradinho aqui. Aqui é a mesma coisa. Agulha abaixada. Puxa esse volume do bolso pra cá, pra dentro do bolso, no caso, assim, pra fora, né? Pra dentro do... Pra ele ficar certinho. E aí, a gente vem virando o tecido aqui, ó. Naquela melhor linha, sabe? O teimoso quem tem lá comigo, você vai passando. Vai com a mão ali ajudando, com a calculadora mais alta um pouco. E aí a gente passa. E aí a gente vai costurar agora o restante. Retrocesso. E foi. Pronto. Agora é só fazer a mesma coisa no outro bolso. Bora lá. Nós vamos costurar a lateral. Como que a gente vai fazer para costurar a lateral da bolsa? A bolsa tá aqui, né? Aqui é o fundo dela. Eu vou dobrar e vou dar um piquezinho. Vou achar o meio aqui, né? Vou dar um pique aqui, ó.
Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou dar um pique no meio. Vou juntar os dois piques, o lado direito com o lado direito, né? O fundo com o fundo. Juntei aqui as partes, agora eu vou costurar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura reta aqui, vou deixar um pequeno espaçozinho pra hora que eu for virar a lateral pra costurar, eu tenho um espaço de movimentação. Então, vou deixar um meio centímetro, bem pouquinho, na hora que eu for costurar aqui, tá? Então, eu vou passar a costura rapidinho aqui. Aí, antes de terminar, eu paro e tiro. Só um pouquinho. Só um pedacinho eu deixei aberto aqui. Costurado aqui o fundinho, eu vou agora juntar a lateral. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu virar aqui de volta. Acho que eu preciso de um espaço maior, né? Ó, vou juntar a lateral. Eu vou usar aquele pedacinho que eu não finalizei ali, só pra ajudar a ficar mais arrumadinho. Aqui, ó, vou juntar a lateral, eu vou alfinetar. Se você tiver mais controle da máquina, você já pode costurar, tá? Nessa fase, como tô só no tecido e o gabardine é mais molinho, eu gosto de fazer isso. Depois a gente vai fazer a mesma coisa no forro, igualzinho. Pra depois começar a montar a peça, né? Finalizar ela. Esse modelo de bolsa, a lateral é um pouquinho menor do que a frente e as costas, tá? Então, vai sobrar essa diferença sim, não tem problema não, faz parte do modelo da bolsa. Prontinho, agora eu vou costurar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pezinho de máquina, bora costurar. Retrocesso e fechou. Vou fazer agora a mesma coisa nas outras laterais e já volto. Ó, a costura foi feita, tá uma bagunça aqui, que eu faço uma bagunça que Jesus na causa. Ó, a costura foi feita, tá? Fechei. Fica esse saco aqui. Aí, aqui, ó, você pode passar ou uma zigue-zague, se você tiver uma caseirinha, e dar uma refilada nesses fiozinhos, tá? Ele vai ficar prendendo fogo, então não vai ficar aparecendo, e a costura já tá reforçadinha aqui na reta, então ela não vai ficar desfiando. Eu vou passar overlock, então, se você tiver um overlock, eu vou passar um overlockzinho aqui pra ficar melhor acabado. E você que tem uma reta, faz uma zigue-zague e refila com a tesoura esses fiozinhos aqui. E ela vai ficar bem boa. Então, assim, eu fechei essa parte, fiz esse saquinho, né? Fechei as laterais aqui. E também fiz a mesma coisa com o forro, ó. Forrinho costurado, forrinho já fiz direto no overlock mesmo, ó. Tá? A mesma coisa. O que difere de um pro outro é só que tem uma parte aberta aqui, ó. Eu não fechei todo o forro, eu deixei uma partezinha aqui, ó, uma mãozinha aqui, passando, pra hora que eu for fechar a bolsa, eu tiver ter por onde desvirar ela, tá? Só isso. Então, um pedacinho você não fecha. Mas é o mesmo processo pra fazer o forro e a sacolinha da bolsa, tá? E agora, bora fazer o zíper. Gente, eu fui montar o vídeo, e aí, na hora de montar o vídeo, eu descobri que a parte de costura do zíper tinha corrompido, então eu não tenho a parte do zíper. E eu resolvi fazer um vídeo só do zíper, pra mostrar como que monta ele. Então, eu cortei o retalho aqui de tecidos, tá? Não tô com bagulho aqui. Cortei tecidos porque eu peguei um tecido bem colorido no zíper. O zíper eu já cortei, já separei aqui, tá?
Então, eu já separei o cursor do zíper, cortando a pontinha dele, tirei só o pedacinho dele, pra poder deixar ele separado em duas partes. E o que que eu vou fazer? Ó, tá aqui o tecido. Eu peguei um tecidinho branco pra fazer as vezes do forro. Esse aqui, no caso, seria o bagum, tá? Não tem um bagum aqui, mas peguei só um tecidinho pra vocês verem. E as duas partes. Peguei bem vivo, bem colorido, pra dar pra enxergar bem. Eu vou marcar aqui, ó, 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro lado. E vou prender o zíper aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou deixar a parte do dentinho virada pra dentro, tá? Então, pra dentro aqui, ó, o dentinho tá pra dentro, pra baixo, no caso. E a parte que eu tô prendendo, que eu tô costurando, é a que tá sem dentinho com topo aqui. Eu vou marcar, o cachorro da vizinha resolveu se manifestar aqui. Eu vou marcar nos 2 centímetros e vou deixar esse pedacinho pra fora aqui, ó, tá? Esse pedacinho eu vou deixar pra fora. E o restante eu vou acertando. Vou prender até o final aqui. Com agulhinhas. E aqui, ó, eu vou marcar os 2 centímetros bem em cima, onde eu vou terminar a costura. E esse pedaço eu vou virar aqui pra dentro. Porque eu não vou costurar ele. Eu vou terminar minha costura antes, tá? Vou até deixar a agulhinha um pouquinho pra cá, ó, pra não ter risco de eu costurar até depois. Vai ser até aqui, ó, tá? É isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura reta. Aqui o meu negocinho virou, minha ponta virou, ela tem que ficar pra fora. Esse aqui vai ser o nosso acabamento do zíper quando a gente desvirar ele. Então, ela tem que ficar aqui pra fora, tá? Deixa eu prender de um jeito que ela não me engane. Pronto, ó. Prendi bem prendidozinho, tá vendo? Vou passar a costura reta pra prender ele aqui. Há quem já colocaria o forro e costuraria tudo junto. Eu acho mais prudente prender primeiro o zíper e depois colocar o bagum, tá bem? Ó, a costurinha tá feita, tá vendo? Passei aqui, a pontinha virada pra fora, que ó, a hora que a gente desvirar, ele vai ficar desse jeito. Pra vocês entenderem bem, ó, tá? E aqui, ó, eu vou pegar o forro e fazer uma costura de fora a fora aqui, ó, prendendo ele de fora a fora, tá? Vou passar, inclusive, por cima desse zíper que ficou aqui, tá? Vou passar essa costura de fora a fora e depois eu ainda vou prender a lateralzinha aqui, ó, vou costurar aqui e aqui. Vou passar essa costura ali agora, vou marcar, né, novamente, juntar ponta com ponta aqui. Essa costura eu vou fazer do começo do tecido até o final, tá? Vou preparar eles aqui. Ó. Esse aqui, ó, eu mantenho ele preso, tá? Eu vou costurar por cima do abençoadinho aqui, ó. Mas ele vai ficar solto lá dentro ainda, porque ele vai ficar embutidozinho. Mas eu já mostro pra vocês como que ele vai ficar. Então, agora eu vou passar a costura reta em cima do zíper. E na sequência eu vou fechar essas laterais, cuidando pra não pegar no zíper. Eu vou deixar esse zíper escondidinho aqui dentro dessa costura. Ó, costurei o zíper. O forro, no caso, né? Vou virar aqui a pontinha, vou cortar o excesso aqui da pontinha aqui do zíper, dos dois lados. Aqui eu tinha refilado já. Tirar esse excessozinho aqui da ponta, ó, pra dar pra deixar um cantinho bonito. E rebati, ó, passei a costura
em toda a extensão. E depois eu virei e rebati os cantinhos já. Aí, agora eu vou virar aqui o zíper. Arrumar o cantinho dele. Aqui. Vou soltar, já que agora nós não precisamos mais. Aqui, ó. E nós vamos passar uma costura pra assentar aqui na beirinha. A gente vai passar vamos rebater a costura, aqui, opa, rebater a costura no entorno aqui, ó, tá? Vou rebater a costura no entorno do zíper. Ó, feito, desvirei e rebati, contornei todo ele. Aqui depois você pode passar um overlock, ou você pode passar uma retinha, porque isso aqui vai ficar dentro do forro, tá? Então, é só pra ajudar mesmo na hora de colocar, pra ficar um acabamento mais bonito. Mas isso aqui tudo vai pra dentro. Na hora que você estiver passando a costura, cuidado, vai com calma, vai segurando por debaixo não ir andando, bem tranquilo pra ficar bem bonitinho, tá bem? Agora, a gente vai colocar o cursor. Pra colocar o cursor de novo, a gente vai tirar o dedinho e meio aqui do dentinho do zíper. Ó, vou tirar. Ó, tirei o dente do zíper, tá? Vou colocar o cursor de um lado. Vou alinhar o zíper aqui, pra eu conseguir colocar ele aqui. É uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas com paciência você consegue. Então, você vai pegar ele mais ou menos na altura, tá? Ó, tá vendo que eu tô tentando deixar ele mais próximo possível? Dá uma giradinha assim, ó, no dentinho e coloca. Coloca ele aqui dentro. Usa toda a paciência que Deus te deu. Aí, na hora que você conseguir encaixar ele, segura aqui embaixo. Segura aqui embaixo e puxa. Tá vendo? Já entrou, ó, já foi. E aí, nós não temos acabamento aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou usar um retalhozinho do tecido. Um retalho pequeno. Vou dobrar aqui uma pontinha e a outra. E vou costurar. Então, dobrei aqui, ó. Peguei um pedacinho, dobrei 1 centímetro mais ou menos pra dentro. Vou passar uma costura nesse e vou passar uma costura aqui neste aqui. Passei a costura, o que eu vou fazer agora com isso aqui? Eu vou dobrar ele do avesso, assim, tá? Tá vendo, ó? Tô usando a parte da dobrada pra fora, ó. Dedo com direito. Vou colocar o zíper aqui pra ver mais ou menos a largura dele, ó. Tá vendo? Ficou bem largo o pedacinho que eu tirei. Eu vou marcar aqui. Marcando com a caneta mesmo. E aí, eu vou passar uma costura bem aqui em cima, ó. Bem nessa marcação que eu fiz. Ó, feito. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou tirar o excesso. Aqui, ó. E eu vou desvirar esse pedacinho de tecido. Usa a tesoura aí pra ajudar. Ó, desvirei. E agora, eu vou colocar esse zíper aqui dentro. Eu vou cortar essa parte que tá vendo essa parte tirei o dentinho, ó? Eu vou igualar aqui, tirar isso aqui. Pronto, e agora ela ficou uniforme. Vou dobrar, assim, pra poder encaixar aqui dentro. E aí, gente, eu vou passar a costura
Vou procurar passar bem em cima dessa costurinha que eu já tinha feito, tá vendo? Vou passar, dar uma reforçadinha e tá pronto. Bem simples, bem simples. Só vou passar uma costura e já mostro pra vocês. Prontinho, ó. Colocado, zíper aplicado. E agora é só dar continuidade no vídeo da bolsa, que é colocar. Você pode costurar aqui, fazer um acabamentozinho. Não precisa embutir nada, tá? Porque isso aqui vai ficar tudo escondidinho, tá bom? A gente tá quase finalizando a bolsa. Eu vou preparar agora a alça e a faixinha. Então, basicamente, eu vou dobrar e passar uma costura reta aqui, nas laterais dela, pra finalizar essa parte. Na sequência, eu vou passar pra deixar a costura aberta bem bonitinha e rebater. Vamos preparar essa parte. Então, vou dobrar aqui e passar a costura. Eu já tinha começado a passar e uma já passei. Então, só pra mostrar pra vocês, primeira coisa que eu faço, ela sai assim, grosseira da costura. Então, eu tô passando pra abrir a costura aqui, ó. Primeiro, a gente vai abrir a costura. Então, passando bem em cima da costura aqui, tá? Só pra mostrar, porque nessa daqui eu já tinha feito, vou só dar uma reforçadinha aqui. Abrindo bem a costura. Depois eu vou arrumar e vou passar de novo arrumando essa alça aqui, ó. Isso aqui é a alça da bolsa e o florido é uma faixinha decorativa, tá? Uma eu já tinha passado. Agora eu tô fazendo com a outra. Aqui ficou um pouquinho fora, a gente volta e arruma com ferro. Isso aqui ajuda a dar um acabamento bem mais bonitinho. Antes de voltar pra máquina, que aí eu vou rebater pra deixar essa alça bem firmezinha. Posso virar pra dentro o biquinho aqui da costura. O de lado de cima eu já tinha fechado na costura, porque ajuda a desvirar a alça. Ó, vou dar uma dobradinha aqui pra dentro, assim, ó. E vou já passar com ferro pra me ajudar ali na hora que eu for passar na máquina. Depois esse fiozinho que ficou pra fora, eu já corto. Aqui, ó. É isso, vou fazer isso nas outras. Vou voltar pra máquina e rebater a costura nela toda. Aqui são as partes da bolsa e agora eu vou pegar a alça da bolsa. Como que eu vou fazer isso? Aqui tá o centro da bolsa, um piquezinho marcado, que a gente tinha marcado anteriormente. Eu vou achar o meio do meio. Aqui, ó. O meio do meio. E vou colocar a alça aqui. Só que eu vou juntar com ao contrário, aqui, ó. Tem a alça aqui. Aqui é a mesma coisa. Meio do meio. Tem a outra parte aqui. E passa a costura. Apliquei as alças aqui, ó, e agora eu vou colocar o zíper. Como que eu vou fazer isso? Vou aproveitar já por enquanto todas essas fiapeiras que tem aqui. Eu passei overlock nas laterais, mas não passei aqui em cima. Aí aqui, ó, a gente vai achar o meio novamente, né? Achar o centro.
E do zíper a mesma coisa, só escolher o lado certinho. Eu quero abrir minha bolsa. Aqui, ó. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, achar o centro e dar um piquezinho. Ó, eu vou prender aqui, deixa eu virar aqui pra mostrar. Eu vou prender aqui, um lado eu já prendi, agora eu vou prender o outro lado do zíper. Eu já fiz uma marcação aqui pra achar o meio, dei um piquezinho aqui pra achar o meio. E vou fazer a mesma coisa aqui. Na verdade já tá marcado, mas só pra mostrar, ó. Aqui, ó. Ó, deixa a alça pra dentro, alça pra dentro. Essa fiapeira a gente tira depois de costurar, ó. Marcadinho aqui já, vou melhorar um pouquinho, marcação, aqui, beleza? Aí, de um lado eu já havia prendido, empurro essa alça aqui pra dentro, pego o meu zíper, aqui, ó, e junto essa aba do zíper, tô puxando o susto pra cá pra depois cortar essa piazada toda. Junto aqui, ó, tá? Meio com meio, aqui, ó. Esse meio que a gente marcou com esse meiozinho aqui. Marca com agulhinha. Gente, eu cometi um erro grave. Eu gravei ao contrário, então eu perdi o vídeo. Eu fechando a bolsa. Mas o que a gente faz pra fechar a bolsa? Que ela tá costurada agora. Seria meio complicado de desmanchar, porque ela já tá com o forro tudo certinho. Então, o que eu fiz? Eu peguei a bolsa, desvirei ela, tá? Deixei ela do avesso e coloquei ela dentro do forro já fechado. Lembrando que o forro eu deixei uma partezinha aberta, tá? Deixei uma partezinha aberta. Fecha igualzinha, lateral, frente, porque a gente fechou a estrutura da bolsa aqui. Daí, o que eu fiz? Eu abri a bolsa, coloquei direito com direito, né? Então, vira do avesso, deixa direito com direito aberto desse jeitinho. Ficar os dois avessos assim. E os dois direitos um de frente pro outro. Coloquei alfinetezinho, ó. Detalhe que essa bolsa, o modelo dela lateral é mais baixa do que a frente e as costas. Coloquei alfinetezinho em tudo. Daí, vim costurando, passando a retinha um pezinho de máquina. Costurei. Aí, o que a gente faz aqui que é importante? Na hora de fixar, eu deixo preso já com a agulhinha no lugar certo da alça, tanto da outra vez quanto agora, pra ela não entortar na hora que você tá passando a costura. Passei a costura, comecei pela lateral, passei a costura, a gente passa ela um pouquinho da pontinha aqui, né, quando já entra pra frente. Deixa a agulha pra baixo, vira o tecido, vem... Deixa a agulha pra baixo, vira o tecido, né, levanta pelo calcador e arruma e contorna a bolsa inteira assim. Agora eu vou passar uma overlockzinha aqui só pra refilar essa fiazada que fica, mas é só isso e a gente desvira a bolsa. Então não é simples, acabei comendo bola na hora de filmar, filmei errado, então não apareceu nada do que eu fiz. Por isso eu tô explicando aqui pra vocês, que já tá fechado, até eu pensei em desmanchar, mas fica difícil porque ela já tá com muitas camadas costuradas aqui, tá bem? Mas é basicamente isso. Você vai passar a costura, desvirar, e aí agora a gente vai rebater ela. Agora vocês vão acompanhar, que agora eu vou fazer direitinho. Ó, vamos lá, então, a bolsa tá aqui dentro, né, ó. Tá aqui dentro, a gente vai desvirar ela. Eu deixei aqui, ó, mais ou menos um palmo pra eu conseguir puxar ela. E aí, você vem com toda a paciência do universo, com uma boa parte dela. E vem puxando e ajudando aqui a bolsa a passar pro outro lado, tá?
colocar ele lá dentro. Agora a gente fecha aquele pedacinho. Só quero dar uma olhada como é que tá. Porque aqui a gente vai rebater aqui ainda pra ajustar esse acabamento. Fica uma bolsa linda, gente. Olha que linda essa bolsa. Olha que linda. Agora, eu vou rebater a costura aqui. Ajustar aqui, ó. Essa lateralzinha. E vou passar uma reta. Por isso que agora tem que desvirar e arrumar bem bonitinho. Pra gente passar a reta, ainda fica ansioso aqui, hein? Pra dar uma refilada. Ó, eu vou arrumar. Que daí eu vou passar uma retinha aqui, ó, pra rebater e ficar um acabamento bem bonitinho. Então, ó, a bolsa praticamente finalizada. Vai passar só a costura aqui, vai arrumando o forro. Vai arrumando o forro pra dentro, empurrando ele assim pra dentro. E acertando pra que essa parte da estampa fique prevaleça, que fique mais aparente. Pra essa partezinha branca não vir pra fora, tá? Eu vou começar pela lateral de novo. Só que um pouquinho depois, sabe? Não da ponta dela. Não sei se eu consegui me fazer entender. Mas eu vou usar um pezinho calcador de base. Acho que dá pra ir um pouquinho mais pra... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um pouquinho mais pra fora, assim, ó. Que eu quero que ele não fique tão grosso assim a beira, sabe? Quero que fique ali com meio centímetro. Aqui tá bom. Aí eu não vou começar bem do comecinho da lateral, porque depois eu vou virar, quando eu estiver voltando, e bater por cima dela. Agora, eu vou costurar, dou um retrocessozinho de leve, por isso que é legal começar da lateral. Então, comecei a costura, ajusta bem o forro pra dentro, pra parte branca não ficar voltando pra fora. E vem arrumando e costurando. Eu comecei pela lateral, porque eu vou costurar todo o tecido. E daí eu volto finalizando por ali, né? Toda o topo da bolsa. Vem arrumando, ó. Vem arrumando com a mão. Com paciência. Como diz a nossa mãe, para essa inimiga da perfeição, eu vou passar aí, ó, passei pra frente. Baixa a agulha, levanto o precalcador, giro a bolsa, baixo o precalcador. Aproveitar para limpar um fiozinho que tá aqui perturbando faz hora. Arrumo a bolsa, ó, arrumo bem tecidinho, estico ele e venho costurando. Gente, ó, ela ficou pronta e ela é bem bonita.
e bem grande, viu? Aqui eu coloquei uns retalhos que eu tinha aqui, só pra vocês verem, ó, como que ela fica pronta. Eu tenho a faixinha, ó como ela é grande, ela cabe bastante coisa e fica super bonita. Gostaram?